Olá a todos, estamos aqui no canal WBC com a disponibilização de mais um conteúdo de relevância para vocês. E hoje vamos falar de um tema muito importante, que é estratégia. Na vida, tudo que a gente faz requer estratégia. Mas e nos negócios? Mais ainda. Não podemos abrir mão deste preceito que é a estratégia. E a Beatriz vai nos contar de onde vem toda essa experiência. Beatriz, muito obrigado pela sua presença. Estamos felizes com esse tema porque é muito importante. Não existe nada, nenhum projeto de sucesso, nem o desenvolvimento pessoal sem estratégia. A vida é composta de estratégia. Então me conta um pouco sobre a Bia. É verdade, viu, Paulo? Obrigada por me receber. Eu sou Beatriz, eu tenho mais ou menos 17 anos de mundo corporativo. Sou especialista em eficácia organizacional e desenho organizacional. Então são dois temas que trabalham bastante com estratégias corporativas. Tenho uma vivência tanto no Brasil quanto no exterior. E espero poder contribuir com o nosso bate-papo. Ô Bia, se fala muito sobre estratégia no mundo empresarial, mas qual é a importância de estabelecermos uma estratégia para todo o complexo organizacional? Quer dizer, estratégia não é só de uma área ou de outra, e às vezes as áreas independentemente têm as suas estratégias, o que é um grande problema, e a estratégia precisa vir da pirâmide invertida, né? Porque são várias áreas, para a gente configurar um pacote unânime de estratégia. Qual é a importância disso? Estratégia nada mais é, termo simples, né? Você estabelecer metas e objetivos para a sua empresa. E aí você consegue colocar toda a sua organização rumando para o mesmo lugar. Termos gerais é basicamente isso. É importante exatamente a estratégia, ter uma estratégia estabelecida é importante exatamente por isso. Você conseguir colocar toda a sua força, todo o seu foco para o mesmo lugar. Eu gosto de frisar uma coisa, Paulo, que mais importante do que estabelecer a sua estratégia é você revisitá-la. Tem outras coisas bastante importantes também, mas esse é um ponto que grandes corporações muitas vezes pecam, que é exatamente fazer essa revisita, você olhar o seu ambiente interno, o seu ambiente externo e ver se houve alguma volatilidade, se houve alguma mudança desde quando você estabeleceu inicialmente a sua estratégia, se houve alguma mudança que necessita uma correção de rumos, ou se, digamos, né, surge alguma coisa no mundo tão informatizado, de tantas tecnologias, você, por exemplo, ter uma nova tecnologia no mercado e você não olhar para isso em tempo e conseguir aproveitar, né, mas com certeza corre o risco de você ficar para trás. Então, você perder oportunidades. Ô Bia, os nossos amigos que estão nos assistindo têm uma vida real que representa o seguinte: numa corporação você tem, claro, a departamentalização. E aí os grandes líderes surgem e dizem assim: vamos criar estratégias e vamos implementá-las com sabedoria, com uma visão, etc. e tal. E aí deparam com vaidade. Departamento 84, vaidade. Departamento 15, insegurança. Departamento 12, não acredito nessa estratégia, mas vem de cima. Uhum. Mas nós temos reações, nós temos, de certa forma, rejeições, inclusive e até para a inovação. Tudo aquilo que a empresa faz há 20 anos, por que nós vamos mudar? Por que chegou agora a segunda geração da companhia e quer mudar e quer desmistificar um monte de coisa, quer quebrar o ciclo de tradição
E aí? A estratégia, ela pode ser implementada com erros? Claro que não. Como vencer estas couraças protetoras? Eu vejo que é muito importante para você conseguir traçar uma estratégia, você ter uma unicidade dentro da empresa, uma unicidade cultural dentro da empresa. Isso talvez seja o ponto mais nevrálgico quando a gente fala do mundo corporativo. É você conseguir, de fato, conseguir imprimir em todos, desde o nível mais alto, desde o nível mais executivo e até o pessoal ali que dá o maior apoio, que todo mundo fale a mesma língua, que todo mundo queira o mesmo objetivo. Então eu acho que o trabalho de aculturamento organizacional é muito importante. E eu vou até falar aqui de um outro tema que eu tenho visto com bastante detalhe hoje em dia no mundo de capital humano, que é você conseguir prestar atenção na contratação dos seus talentos. A contratação do talento normalmente é feita a partir de competências técnicas. Talent management ou talent acquisition vai atrás de competências técnicas. Competências técnicas, tendem a ser um pouco mais fáceis de serem alcançadas. Já as competências essenciais que fazem esse match entre a cultura da empresa e a pessoa, isso daqui é muito mais difícil. Então, Paulo, eu acho que para você conseguir fazer com que a sua estratégia seja mais bem implementada, que todos falem a mesma língua, que todos corram atrás, você precisa ter um ambiente organizacional saudável, uma cultura organizacional que puxe isso de todo mundo, e eu acho que começa na aquisição de talentos, desde o nível mais sênior até o nível mais júnior. Você citou no início que principalmente a retenção de grandes talentos é importante. Se a empresa tem um turnover alto nesse sentido, é porque algumas políticas internas já estão erradas. Segundo aspecto, e aí, gente, um lance importante aqui, ó. Quando se fala de implementar estratégias, vamos olhar um pouco no espelho para a gente analisar o seguinte: existem líderes que impõem a sua liderança e fazem cumprir as estratégias. Chefes. E existem os líderes de verdade, que são aqueles que, pela lógica, pelo processo interno, pelo convencimento, pela harmonia das estratégias, consiga passar para essas equipes a veracidade, a viabilidade, o bom senso de dizer: esta é uma estratégia correta porque ela tem, não vou dizer unanimidade, porque não existe em nada, mas uma adesão muito consciente dos departamentos ou dos envolvidos para que isso evolua. Então, entre os chefes e os líderes, existe uma grande diferença, tá certo? É isso que a gente precisa ter como sucesso nas estratégias implementadas ou a serem implementadas, ou até antes disso, no convencimento interno. Tudo bem? Perfeito. E um ponto, estratégia, você tinha comentado lá no começo também, de estratégia de todos os departamentos e a estratégia da empresa em si. Acabei de falar então de uma estratégia que capital humano só diz respeito basicamente a capital humano, contratar talentos que tenham fit. Então isso é uma estratégia que se comunica a estratégia da empresa, que é conseguir fazer. Os perfis, né? Porque você, cada vez que você recicla os seus talentos, você traz uma cultura diferente. Perfeito. Isso pode ser impactante ou pode até agregar mais coisas, né? Agora, principais elementos a serem considerados nessa relação de projetos e a estratégia da empresa, quer dizer, quais são as consequências desse desalinhamento? Idealmente, os projetos devem ir todos para a estratégia. Então, a gente deveria ter projetos somente que se conectassem à estratégia, o que muitas vezes não acontece. Então, gosto muito de uma visão única de projetos dentro de uma empresa, por mais que seja uma empresa grande, mas que tenha uma área, um departamento que seja, enfim, uma estrutura enxuta,
mas que consiga ver todos os projetos e ver como eles se conectam à estratégia da empresa ou às estratégias das áreas em si. Muitas vezes, digamos que você não tenha uma estratégia bem definida, todo mundo vai correr para um lugar diferente. Isso é um caos. Exato. E aí você tem um desperdício de recursos, sejam eles financeiros, recurso de tempo, que é valiosíssimo, que basicamente está conectado a recursos humanos. Então você tem um desperdício muito grande, desperdício de energia. E um ponto muito importante, voltando sempre a capital humano. Eu acredito muito, Paulo, que pessoas façam uma empresa. Não, por mais que seja uma empresa fabril, tá? Que seja uma indústria. São as pessoas que fazem a empresa. Claro. Você precisa ter um olhar com muito cuidado para como você trata as suas pessoas, como você cuida das pessoas, reconhece as pessoas. Então, o ponto principal aqui é você não ter um objetivo bem estabelecido, os projetos vão cada um para o seu, para um lado diferente. Como vai gerar o caos? Como vai ser o final do dia ou o final do ano? Na hora que a pessoa, o colaborador for fazer uma análise de performance, fazer sua autoanálise de performance e falar, eu não agreguei a nada, ou com nada, não fiz absolutamente nada de relevante dentro desse ano. Então isso acaba com a cultura organizacional, acaba com a estrutura de uma empresa, no ponto mais intangível, que é como as pessoas se sentem. E aí, de novo, você incorre em perda de talentos. Então, você conseguir, finalmente, né, respondendo a sua pergunta, conectar suas estratégias, os seus projetos à sua estratégia, você consegue ter, no fim do dia, a companhia chegando ao seu objetivo, as pessoas já é um começo para isso, né? As pessoas se sentirem parte, se sentirem produtivas, se sentirem competentes. Então, é bem importante ter esse alinhamento. E, como eu comentei, né, de ter uma área que veja projetos, é você conseguir não apenas montar um projeto de uma forma bem estruturada, uma forma que faça sentido, mas também você conseguir fazer o acompanhamento dos resultados que você espera. Uma estratégia bem definida e mal implementada, ou uma estratégia ruim, gera não só decorrências internas, mas principalmente efeitos de mercado. Imagem da companhia, falta de credibilidade, é um problema muito sério. Então não é só o interno, é o externo também que pode afetar o negócio. E aí, onde entra org designer? Quer dizer, qual é o papel para olhar isso de cima, fazer o acompanhamento e dizer, ok, vamos lá, culturalmente nós não estamos preparados. Ou essa estratégia passou pelos órgãos importantes da companhia para que todo mundo analise objetivos e riscos, e a gestão de risco disso existe, que é um fator que pouca empresa tem respaldo. Então, e aí, qual é o papel? A eficácia organizacional é exatamente olhar o ecossistema da empresa e fazer essa conexão. Você conseguir ter a certeza de que você tem objetivos a seguir, como seguir, você implementar uma visão integrada exatamente de riscos. É muito comum no mundo corporativo você ver muita gente com muita vontade de fazer, mas sem alguns skills que são muito importantes. Então, você se depara às vezes com um muro num projeto e o projeto cai por terra. Claro. E aí você tem um desperdício. Frustra a linha toda. Exatamente, exatamente. Então, você conseguir colocar todos esses elementos de uma forma bem organizada, de uma forma bem estruturada. Eu gosto muito sempre de falar de coisas estruturadas, porque no mundo corporativo é necessário manter esse conceito de coisas estruturadas. Então, a eficácia organizacional, ela corre atrás disso, de como você consegue
ver aquelas metas, traçar os objetivos, mas colocar assim, esse objetivo eu vou alcançar desta forma. E, principalmente, conseguir fazer o acompanhamento desses atingimentos. Então, a gente fala de KPIs, né, que são os indicadores, os indicadores básicos que você precisa acompanhar de tempos em tempos para você conseguir dizer, realmente, eu vou chegar aqui no tempo que eu me propus chegar. Então, enfim, a eficácia organizacional, ela é esse apoio principal. É uma área bastante estratégica, então é uma área, muitas vezes ela está ligada em outras... Respeitada ou não pela questão da vaidade ou ciúme. Isso é muito importante, isso é muito importante. Comento muito sobre a senioridade de certas funções dentro da empresa. Eficácia organizacional, em algum momento, já foi colocada em mãos não tão sêniores. E aí você perde um pouco do punch, como a gente diz, do punch que você precisa para fazer a coisa funcionar. Então, é uma área que realmente precisa de uma pessoa um pouco mais sênior, não um pouco mais sênior. Eu acho que é o posicionamento, Bia. A pessoa mais sênior pode ter conceitos arrojados ou pode ter conceitos retrógrados, mesmo que a sua experiência seja muito forte, muito rica. Eu acho que o lance aí é a figura da pessoa convincente, equilibrada, aberta, coerente, ou seja, um pacote que todo mundo busca, mas e aí? Onde estão essas pessoas? Tá? Quer dizer, o sênior é muito interessante, né? O ciclo do mundo executivo é assim. Agora há pouco tempo atrás, os sêniors estavam sendo aposentados em detrimento dos jovens, com essa nova configuração mais descolados, com uma competência muito grande, mais novos conceitos e tal. De repente, as estratégias não funcionaram muito bem e aí eles recorrem novamente aos sêniors para dizer, olha, puxa, você que foi presidente tal, você que foi tal, que hoje é o presidente do conselho tal, dá para voltar para ser um consultor? Sim, então, esse ciclo é muito interessante, né? Então, mas continuando, eu não tenho muita certeza se a questão é o sênior ou é uma pessoa que, acima de tudo, tenha esse jogo de cintura, essa flexibilidade, mas esse domínio da informação, da conduta, da razão, mas da equalização de interesses para tocar isso, entendeu? E talvez, Paulo, seja uma coisa muito do meu perfil de achar ou de presumir que executivos sêniores tendem a ser mais maduros. Eu acho que você está falando muito da parte de maturidade, né, do executivo. E eu concordo em gênero, número e grau. Você precisa de uma pessoa ou de um executivo que tenha essa maturidade, que busque alianças, que construa esse rapport entre as áreas, que construa pontes. Esse trânsito livre, mas com credibilidade, sem dúvida, com conhecimento, com domínio. Por isso que eu digo, é um pacote. O temperamento da pessoa pode influir positivamente ou negativamente. Então é muito complexo, não é verdade? Quando a gente fala de estratégia, parece tudo muito fácil, porque não é uma ciência exata. Você não olha uma atividade e diz assim, nossa, a estratégia disso aqui é ir por este caminho. Todas as variáveis que você está acostumada a transitar, a administrar, na verdade fazem parte de um pacote de talentos de um ser humano que vai pretensiosamente querer intervir num processo desse. Meu Deus, que é isso? Né? É isso. Qual é a sua ousadia de querer intervir num processo empresarial, de uma estratégia de uma corporação que vai ser implementada? Quem é você para isso? Tem uma questão também, peraí, você vai entrar na minha área? Isso. Eu sou o dono da área. Estou aqui há 20 anos. Exato, exato. É muito difícil. Quer dizer, quais são os maiores desafios? Nossa, são todos. Certo? Sem dúvida. Agora, sem dúvida. Legal, Bia, você falou aí de eficiência e eficácia. Eu acho que esse é um outro tema para a gente
convidar você para um próximo capítulo. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença, Bia. A verdade é que todos esses conceitos precisam ser debatidos com mais frequência. E quanto mais vocês, nossos amigos, escreverem para a gente no sentido de apontarem dúvidas, necessidades, esclarecimentos, justamente esse dia a dia da gestão é muito importante e a gente vem aqui e começa a te responder, ou pelo menos trocar essas experiências para que a gente possa, de alguma forma, ajudar nos resultados da gestão. Tá bom? Mais uma vez, obrigado pela sua presença, Bia. Você tem, assim, um compêndio de coisas importantes nessa sua experiência de gestão, tanto aqui no Brasil quanto fora. E em breve convidamos você para mais capítulos que eu tenho certeza que serão úteis. Tá bom? Vai ser um prazer. Muito obrigado. A vocês, meus amigos, mais uma vez, estejam sempre conosco no canal WBC para a gente dividir, obviamente, todos esses conteúdos que vão ajudar na sua gestão, tá bom? Muito obrigado, até breve, gente.